Vamos lá? Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia do cursinho José Bispo. Eu sou o professor Rodrigo Leal, professor de vocês da disciplina de Geografia, e na aula de hoje a gente vai dar continuidade às aulas anteriores de Geografia. Sejam muito bem-vindos, muitíssimo bom dia, muitíssimo boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a que horário vocês estão assistindo essa aula que está sendo gravada. A aula está sendo gravada hoje, dia 26 de julho, às 16 horas. Provavelmente essa aula vai ao ar amanhã cedinho, para que vocês possam acompanhá-la. Já eu me coloco à disposição para qualquer dúvida de vocês, só me chamar nas redes sociais para possíveis esclarecimentos. Dá um pause logo aí, dá uma curtida na aula, me avisa aí nos comentários se a aula foi legal, me avisa nos comentários se está conseguindo entender as nossas aulas de geografia. Eu preciso conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais essa aula de geografia. Na aula passada a gente falou sobre industrialização do Brasil. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o tema com recorrência muito alta nas provas do Enem. Na aula de hoje a gente vai falar sobre meios de transporte no Brasil. Tranquilo? Vamos lá para o meu slide e a partir do meu slide a gente passa a desenvolver a nossa aula. Galera, seguinte, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a utilização dos meios de transporte aqui no Brasil. Eu tenho 3 principais meios de transporte. A gente vai citar um quarto, mas eu tenho 3 principais meios de transporte. Eu tenho o transporte rodoviário, eu tenho o transporte hidroviário e eu tenho o transporte ferroviário. Pessoal, eu trouxe um gráfico para que a gente entenda a utilização dos meios de transporte ao redor do mundo. Vocês podem ver que eu tenho a Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Chile e Brasil, conforme a utilização de cada um desses meios de transporte. De preto, a utilização do meio de transporte ferroviário, de cinza escuro, a utilização do meio de transporte rodoviário e de branco, a utilização do meio de transporte hidroviário. Galera, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam e percebam isso desde já é que de todos esses 3 meios de transporte, aquele que apresenta o menor custo-benefício é o meio de transporte rodoviário. Rodrigo, por quê? Porque é o mais caro, é o que mais se estraga a carga. De forma que aquele que vai apresentar o melhor custo-benefício é o hidroviário e o intermediário é o ferroviário. Então é o seguinte, o que tem o pior custo-benefício é o meio de transporte rodoviário, que é muito caro, lembrem-se, e eu estrago muita carga, de forma que aquele que tem o melhor custo-benefício é o hidroviário e o intermediário é o ferroviário. Se vocês perceberem, o mundo inteiro, ele opta ou pelo meio de transporte ferroviário ou pelo hidroviário. Existem alguns países ao redor do mundo que optam pelo hidroviário, que não estão aí no gráfico, como, por exemplo, o Reino Unido, como, por exemplo, o pessoal lá da Inglaterra, eles optam pelo meio de transporte hidroviário. O Japão, eles optam pelo meio de transporte hidroviário. Aqui no Brasil, na contramão do restante do mundo, a gente optou pelo meio de transporte mais caro, a gente optou pelo meio de transporte rodoviário. E aí vamos entender o motivo disso. Para que a gente entenda isso, é a necessidade da gente entender a evolução dos meios de transporte no Brasil. E aí a gente vai começar falando sobre o meio de transporte ferroviário. Só que antes disso, é necessário que a gente entenda que o Brasil tem o que a gente chama de malha de transportes variada. Rodrigo, o que é isso? O Brasil se utiliza desses 3 meios de transporte. Apesar da maior parte das cargas serem concentradas no meio de transporte rodoviário, o Brasil também se utiliza do meio de transporte ferroviário e também se utiliza do meio de transporte hidroviário. Então, é correto dizer que o Brasil apresenta uma malha de transportes variada, porém é uma malha de transporte que ela está concentrada principalmente no setor rodoviário, o qual apresenta um menor custo-benefício. Beleza? Volta aqui. Vamos primeiro falar do transporte ferroviário. Galera, primeiro, eu tenho que entender como foi que o meio de transporte ferroviário se desenvolveu no país, para que a gente entenda a atual situação do transporte rodoviário, porque elas estão interligados. Seguinte, é preciso que vocês entendam o processo histórico de desenvolvimento do país. Rodrigo, como assim? Pessoal, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os portugueses chegaram ao litoral.
E todos os produtos que eram explorados no território brasileiro eram explorados no litoral brasileiro. De forma que, conforme houve a necessidade de interiorização do território, houve uma necessidade de busca por meios de transporte. E aí, lá por volta de 1850, foram construídas as primeiras ferrovias do Brasil. Lembrem-se, quando a gente fala em transporte ferroviário, vocês vão lembrar imediatamente da produção de café. Rodrigo, por quê? Porque a expansão do setor ferroviário, ele esteve intimamente ligado à expansão da lavoura cafeeira aqui no Brasil. A expansão do transporte ferroviário esteve intimamente ligada à produção cafeeira aqui no Brasil. O transporte ferroviário, inicialmente, ele foi intensificado. O transporte ferroviário, inicialmente, ele foi instalado para servir, para transportar, pessoal, grãos de café. Rodrigo, de onde? Do interior para o litoral. Rodrigo, por quê? Porque lá no interior de São Paulo, onde era produzido o café, eu não tinha meio de transporte para levar esse café para o litoral para exportar para a Europa, para exportar para os Estados Unidos. E aí foram criadas as primeiras ferrovias, lá por volta de 1850, que serviam para o fluxo do café do interior para o litoral. Tranquilo? Principalmente lá na região sudeste. Então, é o seguinte, o meio de transporte ferroviário ele surgiu inicialmente servindo para transportar o café do interior do sudeste para o litoral. Aí lá no litoral a galera colocava esse café em grandes embarcações, navios, e levava para a Europa e para os Estados Unidos. Tranquilo? Então o transporte ferroviário ele surgiu para servir de fluxo do café do interior para o litoral da região sudeste. Tranquilo? E aí o que acontece? Enquanto o Brasil exportava muito café, e aí é interessante lembrar disso, que o Brasil viveu o século XIX, a primeira metade do século XX, como um grande produtor de café mundial. E aí, conforme o Brasil exportava muito café, havia uma necessidade de expandir cada vez mais o setor ferroviário. É tanto que, se vocês lembrarem, as principais ferrovias do Brasil estão onde, Rodrigo? Lá na região sudeste. Por quê? Porque foram ferrovias criadas ainda no século XIX e no início do século XX. Para quê? Para transportar o café do interior para o litoral. Tranquilo? Então, conforme o setor cafeeiro ia aumentando, conforme a produção de café, a exportação de café aumentava também o investimento no setor ferroviário aqui no Brasil. E aí a galera ia investindo no setor ferroviário. Só que volta aqui, presta atenção. 1929, a quebra da Bolsa de Valores norte-americana, o crash do capitalismo. Pessoal, olha para mim aqui. Café. Café é um produto de luxo. Quando a gente está numa crise, a gente corta o quê? A gente corta o arroz, que é necessário, ou o café, que é luxo? Pô, Rodrigo, o café que é luxo. Galera, o mundo parou de comprar o café brasileiro lá na década de 1930. Existe até um evento, eu acho que o Rubens vai tratar com vocês, na História do Brasil, em que o governo comprou o café dos fazendeiros e tocou fogo para evitar que os preços despencassem do café, entende? E aí, lá por volta de 1930, pessoal, o café brasileiro não vendia mais. Por quê? Porque ninguém comprava. O pessoal não comprava por quê? Porque o mundo estava em crise. Quando eu estou em crise, eu tiro o luxo, e café era luxo. Então, o mundo parou de comprar o café brasileiro. Olha para cá. Para que serviam as ferrovias? Pô, Rodrigo, as ferrovias serviam para transportar o café do litoral do interior para o litoral. O café servia para transportar o café do interior paulista, do interior da região sudeste, lá para o litoral, para levar para a Europa, para levar lá para os Estados Unidos, entende? As ferrovias serviam para isso. Galera, só que se ninguém estava mais comprando o café brasileiro, e agora? Eu preciso ainda de ferrovias? Pô, Rodrigo, não. Galera, as ferrovias entraram em um processo de estagnação, paralisação do crescimento. E aí, a partir da década de 1930, o governo deixou de investir em ferrovias. As ferrovias serviam para transportar café, eu não precisava mais transportar café, para que eu vou investir em ferrovias? E aí, assim, as ferrovias tomam um duro golpe em 1930 e eu costumo dizer que o setor ele para de vez na década de 1950 com a chegada de diversas multinacionais do setor automobilístico no país. Lá na década de 1950, o governo deixa de investir de vez no setor ferroviário e passa a investir única e exclusivamente no setor rodoviário.
Tranquilo? Beleza. Pessoal, atualmente, esse setor ferroviário no Brasil, ele sofreu uma privatização lá por volta da década de 1990. As maiores ferrovias do país hoje são privatizadas. A malha ferroviária nacional, hoje, ela atinge aproximadamente 30 mil quilômetros, tá bom? E a maior parte está situada lá na região sudeste. Rodrigo, por quê? Porque lá elas foram criadas para o transporte de café. Então, sempre que eu falo de transporte ferroviário, há uma necessidade de lembrar da importância do café para o desenvolvimento desse meio de transporte. Hoje é um meio de transporte, pessoal, que está estagnado, o investimento é muito pouco. Repito, as principais ferrovias hoje são privatizadas. Tranquilo? Beleza? Volta aqui. E o transporte rodoviário? Como foi que esse meio de transporte tomou lugar aqui no Brasil? Olha que massa. Atualmente, o transporte ferroviário ele é responsável por transportar 60% das cargas e 90% dos passageiros no país. Pessoal, vocês lembram daquela greve de caminhoneiros que o país parou? Por quê? Porque 60% das cargas do país são transportadas por meio do transporte rodoviário. Se os caminhoneiros pararem, o país para. Esse meio de transporte, ele teve o seu grande impulso lá na década de 1950. Vocês lembram da aula passada? Rodrigo, por quê? Juscelino Kubitschek, com um plano de metas, ele convida várias multinacionais para se instalarem aqui no Brasil. E aí, assim, sob a promessa de investir no setor rodoviário. E aí o Brasil passa a investir maciçamente no setor rodoviário. O Brasil não tinha rodovias. São construídas diversas rodovias no território brasileiro, galera. E aí eu paro de investir no setor ferroviário e passo a investir no setor rodoviário. Atualmente, o Brasil tem a 4ª maior malha rodoviária do mundo. O Brasil é o 4º país que tem a maior extensão em rodovias do mundo. São mais ou menos 2 milhões de quilômetros de rodovias no nosso país. Tranquilo? Pessoal, essas são as principais rodovias, de acordo com o Ministério dos Transportes. E sabe uma coisa legal? As rodovias, elas têm nomes. Aquela numeração BR-020, BR-316, que cortam aqui a nossa cidade, elas têm um motivo. Deixa eu mostrar para vocês. São 5 tipos de rodovias. As rodovias podem ser radiais, longitudinais, transversais, diagonais ou de ligação. O que são rodovias radiais? As rodovias radiais são aquelas que começam em Brasília. Normalmente elas têm um prefixo que vai de 0 até 100. Por exemplo, a BR-020, ela começa em Brasília e vai até Fortaleza. As rodovias longitudinais são aquelas que cortam o país no sentido longitudinal, de cima para baixo, de baixo para cima, de norte para sul. Pessoal, elas têm um prefixo que vai de 101 até 200. Exemplo dela é a BR-101, que vai lá de Osório, do Rio Grande do Sul, até Fortaleza, no Ceará. Eu tenho também as BRs transversais, que são aquelas que cortam o país na horizontal, no sentido leste-oeste. Tranquilo? Elas têm um prefixo que vai de 201 a 300. Exemplo é a BR-230, que vai de João Pessoa, na Paraíba, até Benjamin Constant, lá no Amazonas. Eu tenho as rodovias diagonais, que tem um prefixo 301 a 400. Elas cortam o país na diagonal. Exemplo é a BR-316, que vai de Maceió, lá em Alagoas, até Belém, no Pará. E aí, por fim, eu tenho as rodovias de ligação, que são aquelas que interligam outras rodovias ou áreas importantes do país. Elas têm um prefixo que vai de 401 até 500. Exemplo é a BR-482, que liga a 101, e a BR-106, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Tranquilo? Esse é o principal meio de transporte utilizado aqui no Brasil. Desde a década de 50, o governo investe maciçamente nesse meio de transporte, no transporte rodoviário. Qual o problema? É muito caro. Olha o preço dos combustíveis. Pessoal, há uma perca muito grande na carga. Por exemplo, a cada carga de soja que é carregada por meio do transporte rodoviário, se perde muitos grãos na estrada. Então, assim, é um meio de transporte que apresenta um péssimo custo-benefício, mas esse foi o que a gente mais investiu. Tranquilo? E aí o nosso penúltimo meio de transporte, esse aqui, talvez o que tem o melhor custo-benefício, é o transporte hidroviário. E aí é uma pena porque o Brasil tem um enorme potencial de navegabilidade nos seus rios. O Brasil tem um litoral enorme. Entretanto, esse meio de transporte só corresponde a 15% de todas as cargas transportadas no país. Nos últimos anos, por conta do aumento das exportações, várias hidrovias e portos foram construídos ou ampliados. Dentre os portos brasileiros,
Destaque para alguns, pessoal. Destaque para o Porto de Tubarão, que faz parte do que a gente chama de corredor da soja, está lá no Espírito Santo. O Porto de Tubarão, ele recebe muita soja e exporta muita soja de lá. O Porto de Itaqui, que faz parte do que a gente chama de Projeto Carajás, o Porto de Itaqui exporta muito minério de ferro. Pessoal, o Porto de Parnaguá, lá no Paraná, tá bom? Aí está o Pará. O Porto de Santos e Rio de Janeiro, Suape, aqui no Pernambuco, que é um porto novo, e Pecém também, que é um porto no Ceará, que é novo também, que exportam produtos industrializados, além de produtos ligados à agropecuária. Beleza? Tranquilo? Galera, eu queria dar um destaque à cabotagem. Rodrigo, o que é isso? Está sendo muito utilizado no Brasil e isso vai cair na prova do Enem. Recentemente, o que a galera tem feito? A galera tem se utilizado dos portos para transporte de cargas internas. Isso a gente chama de cabotagem. O navio sai de um porto interno e vai para outro. Se utiliza dessa navegação pertinho da costa. Isso a gente chama de cabotagem. Rodrigo, o que é cabotagem? A cabotagem nada mais é do que a utilização de portos para navegação, para o transporte de cargas internos. Por exemplo, imagina que tem uma mercadoria que vem lá do porto do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. E aí é uma mercadoria que vem aqui para o Piauí. Por exemplo, aqui em Picos a gente tem uma concessionária da Toyota, Newland. Os carros da Toyota são fabricados na Argentina. Aí eles entram no Brasil, lá no porto de Rio Grande. Aí, o que a galera aqui faz? A galera traz no navio até Pecém, no Ceará, até Suape, no Pernambuco. Entende? E aí traz esse carro aqui para Picos. Esse meio de transporte, utilizando os portos nacionais, a gente chama de cabotagem. O navio sai de um porto nacional e vai para outro, sai de um e vai para outro. A gente chama isso de cabotagem. Esse meio de transporte tem crescido muito nos últimos anos. Tá aí? Para vocês terem uma ideia, em 2017, 157 milhões de toneladas foram transportados por meio da cabotagem, principalmente material líquido e gasoso. Tranquilo? E aí, por fim, pessoal, eu queria falar sobre o transporte aeroviário. Os aviões, a aviação comercial no Brasil, ela foi iniciada ainda lá em 1927 com a Varig. Acabou, né? Infelizmente, a Varig faliu. Atualmente, 2 grandes aeroportos merecem destaque: Cumbica, que fica lá em Guarulhos, e Congonhas, que fica lá em São Paulo. O que acontece? Esse meio de transporte, ele passou por uma crise recente. Essa crise, principalmente devido a não melhorias na infraestrutura desses meios de transporte. Por exemplo, desses aeroportos. Os principais aeroportos do país tinham sido criados na década de 70, na década de 80, época em que as pessoas procuravam muito pouco esse meio de transporte. Acontece que, com a ascensão da classe média no Brasil, acontece que com as melhores condições de vida, de trabalho aqui no Brasil, as pessoas passaram a ter um maior acesso a esse meio de transporte, ao transporte aeroviário. O preço das passagens diminuiu também. E isso fez com que os aeroportos lotassem. E aí esse meio de transporte passou por uma crise enorme, havendo a necessidade de modernização e ampliação, além da construção de diversos novos aeroportos. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe um comparativo do crescimento de um ano para o outro entre esses aeroportos, os principais aeroportos do Brasil, entre 2016 e 2017. Vocês podem perceber que todos os aeroportos teve um aumento no embarque e desembarque. Tranquilo? Beleza? Galera, aí tem o número de passageiros domésticos aqui no Brasil entre 2007 e 2016. Vocês podem ver que houve uma crescente muito grande. Infelizmente, desde o ano passado, isso tem diminuído, principalmente por conta do momento que a gente vive, o atual momento de pandemia. Tranquilo? Pessoal, com isso a gente encerra. O nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente nosso tempo é pouquinho. Mas com isso a gente encerra mais uma aula de geografia. Eu encontro vocês na próxima aula. Dá um pause aí, curte a aula, me fala aí o que achou e qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato comigo, tá bom? Forte abraço a vocês. Segunda-feira a gente volta a se encontrar. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.